E vamos continuando aqui, parte 2 do debate do Jones, um comunista versus 20 petista. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. E lá vem mais! Tamo junto, meu irmão. Minha segunda afirmação é: os governos petistas fortaleceram vários aspectos do racismo estrutural no Brasil. Esta afirmação, ela não parte de uma premissa de negar políticas importantes, como a política de cotas raciais em universidades e concursos públicos, ou a maior presença de população negra nas universidades brasileiras, ou a criação, embora com baixíssimo orçamento, da Secretaria de Políticas da Igualdade Racial, que atualmente tem status de ministério. Porém, contudo, todavia, a população negra ela tem diversos problemas na configuração do capitalismo racista e dependente brasileiro. Um dos problemas é a estrutural, permanente violência contra a população negra, que se expressa nos índices de violência policial estatal de maneira geral e de encarceramento em massa. Repito, ninguém está negando o mérito e os aspectos positivos, como a política de cotas raciais e outras políticas tocadas pela CEPI. O que se está debatendo é, no âmbito da segurança pública, da violência estatal e do encarceramento em massa, os governos petistas foram extremamente repressivos para a população negra, aumentaram o encarceramento, a violência policial, e isso se reflete no âmbito federal e no âmbito também dos governos estaduais, como é o caso do governo petista na Bahia, que a gente vai ter uma oportunidade de debater, espero, com profundidade. O governo Lula, né? Você faz essa análise aí, ele adotou explicitamente a política americana de guerra às drogas. Aí o encarceramento explodiu. O governo Lula, tá? Tanto que o Lula é conhecido por ter feito presídios federais, né? Coisa que o Bolsonaro não fez nenhum. Não fez nenhum. Mas o governo Lula fez presídios para prender mais gente. Basicamente, pobre, preto, periferia. E aí, meu senhor? Tá na calma, né? Boa tarde, companheiro. Meu camarada, um prazer e uma honra. A honra é toda minha. Meu nome é José Pedro, Prazer. metalúrgico, aposentado, iniciado, fundador do PT e da CUT. E ex-militante do Partidão. Foi o primeiro batismo meu na luta política, foi no Partido Comunista Brasileiro em 1962. Perfeito. Aí, ó. O aspecto que você já está dizendo, que você não nega, então tudo bem. Tamo junto. Agora, e quero dizer que eu fico muito feliz em ver uma pessoa jovem como você, com tamanha capacidade teórica e tal. Agradeço. Agora, eu quero dizer o seguinte, pela minha experiência de vida, não de livro, que eu não pude estudar, porque eu estava lá puxando enxada, as coisas que estão colocadas nesse bloco aqui, tem uma certa colocação que está errada. Sim. Discordo plenamente. E discordo não por ler, não por estudar depois, porque quando eu me tornei gente, com 5, 6 anos de idade, nem a lei trabalhista, nem a CLT, meu pai alcançava lá no sertão de Minas Gerais. Sim. Portanto, essa questão já foi um avanço. Perfeito. E a questão que você está colocando aí, da falha, evidentemente que está faltando muito para chegar aonde se precisa chegar. A questão é o seguinte, não podemos fazer as coisas só porque ganhou o governo e você não tem no Congresso, a imprensa sem já nem conta, porque toda ela praticamente a televisão, toda a imprensa. A mídia burguesa, né? A mídia burguesa. Você não pode contar. Perfeito. Portanto, uma coisa é você ter no programa do partido, uma coisa, onde é que você quer chegar, agora como você chegar? Como que você vai chegar? E aí eu quero dizer para você que o governo Lula, do meu ponto de vista, de trabalhador, operário, ex-camponês, trabalhei em carvoaria, para mim é a melhor coisa que já existiu o governo PT e da esquerda que já existe no nosso país. Respeito muito sua opinião, eu respeito muito sua trajetória, sua história e a compreensão que tem da realidade. Agora, veja, meu camarada, o governo Lula, ele aprovou em 2006 a nova lei de drogas, a Lei 11.343. Foi proposta do governo, apoiado pela maioria do governo. Na época, o presidente da Câmara dos Deputados era o Aldo Rebelo, do PCdoB. A aprovação da nova lei de drogas no Brasil fez com que a população carcerária brasileira explodisse ao ponto de que o número de pessoas presas crescesse mais durante o período petista do que do período FHC. O Brasil
Brasil está hoje na casa de quase 1 milhão de pessoas encarceradas, a maioria pretos, pobres e favelados. Em média, historicamente, 40% deles sem julgamento, prisões provisórias ilegais. E o dado é tão chocante, meu camarada, que A Lei de Drogas de 2006 retirou a pena de prisão para os usuários, mas ampliou as penas para o tráfico e deixou margem para diferenciação entre usuário e traficante. Se associou ao aumento das prisões por tráfico. Atualmente, o Brasil tem cerca de 850 mil a 900 mil pessoas encarceradas. Esse negócio, só de ter essa diferença de 50 mil, a gente já não sabe nem o rumo que a gente está tomando, né? Porque, assim, pelos dados tinha que ter o número exato, né? De pessoas que estão cerceadas. E esse dado tem que ser do governo, tem que estar exatamente, tem que saber quando entrou. Um foi preso hoje, tem que estar lá contando esse negócio. Porque essa margem de 50 mil é muita coisa. Aproximadamente 70% da população prisional é composta por pessoas negras. Cerca de 40% dos presos estão em prisão provisória sem condenação definitiva. É basicamente a população que não foi nem julgada. Ela foi presa pela polícia, passou pela delegacia lá, tal, foi mandada para um presídio. Tá lá esperando. Aí não tem advogado, não tem processo, tá lá há anos. Tem gente que já cumpriu a pena e ainda tá preso. durante o governo Dilma, o crescimento do encarceramento de mulheres, a maioria mulheres negras de periferia, foi de 562%. Foi o maior crescimento de população carcerária feminina da história da humanidade. Nunca aconteceu o crescimento de população carcerária. E veja, isso foi uma proposta do governo, não foi o Congresso. Dados oficiais mostram que em 2014, o número de mulheres presas do Brasil passou de cerca de 5.600 para mais de 37.000. Crescimento de cerca de 567%. Esse cara reacionário que impôs, foi o governo Lula que adotou essa política, assim como o governo Lula adotou políticas equivocadas como as UPPs, as unidades de polícia pacificadoras, que foram a lógica de militarização da segurança pública. E veja que absurdo, o senhor que lutou contra a ditadura empresarial militar, o governo Lula adotou 40 GLOs, decretos da garantia da lei e da ordem, colocando diretamente os militares na favela para fazer segurança pública, matando a rodo. E a coisa chegou no grau de absurdo tão grande que Durante os dois governos de Luiz Inácio Lula da Silva, foram registradas 40 operações de GLO, garantia da lei e ordem, em diferentes partes do Brasil, com o emprego das Forças Armadas para apoiar a segurança pública. Já as UPPs, que é a Polícia Pacificadora, acho que só tem no Rio essas UPPs, não foram uma política federal, mas do governo do Estado do Rio de Janeiro, iniciado em 2008. Nesse caso, o governo federal apoiou financeiramente e logisticamente esse aumento do contexto de Isso, companheiro? Isso foi durante o governo Lula 1 e 2. Aonde foi? Qual é o lugar que ele colocou a GLO? A maioria das GLOs foram no Rio, mas não só. E aí, veja, em 2000... A GLO foi no governo Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Não, calma. Não. Teve uma GLO no governo Temer. O governo Lula também usou várias GLOs, foram 40 GLOs. Muito bom que hoje o governo Lula faz uma autocrítica e não quer usar GLOs como usava antes. Inclusive, parabéns ao governo Lula. Aí... É isso que hoje faz uma autocrítica, mas ele usou 40 GLOs colocando os militares. No caso aí, o companheiro se tornar deputado, qual a sua pauta? Você vai chegar lá, no dia seguinte você já vai atacar o Lula, porque a extrema-direita vai adorar. Não, mas eu tô ver falando... uma pessoa que vem do campo da esquerda, meu camarada. Meu camarada, mas veja, não é atacar. Por exemplo, o presidente Lula teve uma chacina no Complexo do Alemão em 2007, em que a polícia matou 19 pessoas com vários sinais de execução. À época, o presidente Lula foi questionado e ele falou que não se enfrenta bandido com pétalas de rosa. Você acha que é nosso papel? Eu deveria passar pano para o governo Lula numa declaração como essa? Em 2007, a operação do Complexo Alemão, que deixou 19 mortos, Lula criticou a violência e afirmou que o Estado deveria favelas com políticas sociais, dizendo que não é possível achar que vai resolver o problema jogando pétalas de rosa para criminosos, né? A aspa está usada para rebater a ideia de condescendência com o crime. Eu deveria criticar o presidente Lula e dizer assim, presidente, essa declaração está errada porque reforça o genocídio contra a população preta. Qual você acha que é o papel de um deputado comunista? Eu sei que é o seguinte... Pausa. Fechou. Acabou? Acabou. Eita briga da... Obrigado, gente. Cuidado com o microfone. Salve, irmão. Desculpa, eu peguei teu isqueiro, mas esqueci teu nome. Eu sou o Leonter, hash de branca. Perfeito. Eu discordo de você, qual dessa parte? afirmação de que... Do todo? Do todo. Tá. Do todo mesmo. Vamos pegar do início aí.
Justamente porque foi no governo petista que a gente teve avanço sobre as pautas da comunidade negra. Algum avanço. E eu acho errado negar... Mas não assim, neguei. É negar, ocupar só um ator político sobre todo o racismo estrutural. Já que o racismo é estrutural, a gente tem que colocar nome nos bois. Tem os governadores aí que mandam na PM, que extermina nosso povo, como você colocou. O sistema judiciário. Mas a PM que O mais mata no você quer Brasil... que o presidente faça? A PM O que mais sistema mata no Brasil, o judiciário. governador é do Não vai PT. ser mais uma democracia. Mas, meu camarada, não vai ser mais uma democracia meu camarada, se a ele PM que começar a mais mata intervir no Brasil, encarceramento o governador é do de uma PT. forma incisiva. Ó, não vai fazer mais mas isso. veja, calma. Vamos por Os partes. outros Primeiro, atores políticos a não nova lei de importam? drogas... Quando fica assim, um falando em cima do outro, não dá pra entender muito bem, né? E eles continuam, assim. É uma coisa assim que eu não fazer. Quando eu tô discutindo com alguém, se a pessoa começa a falar, eu já me perco. Aí eu já perco até meu argumento. Se pensar, raciocinando. Eu tento escutar, e aí eu tento falar, aí eu já. Deve ser algum transtorno. E minha psicóloga não identificou. Obrigado, doutora Débora. A lei 11.343, que explodiu a população carcerária, foi proposta do governo Lula. E assim, gente, pelo amor de Deus, não dá pra defender isso não, viu, gente? Pelo amor de Deus. E Isso quem por que um lado. aprovou? Isso por um lado. A própria bancada do governo Lula. Quem que aprovou? Não, Qual foi o órgão que... o Congresso, governo o Congresso com apoio do governo. Não é governo do PT, Não, você mas tem que saber a diferenciar orientação cada do ator. governo foi votar a favor. Cada ator Não, tudo bem, tem... mas a orientação do governo foi Qual votar que a era o favor. contexto? Você tem certeza dessa orientação? Ou é Absoluta, como sempre não, falam não, que absoluta. foi uma orientação Foi uma proposta, da bancada não, que ninguém nunca ficou não, sabendo foi, dessa não, orientação? claro que ficou sabendo, foi uma proposta do governo, apoiada pela base do governo, e na época o presidente da Câmara dos Deputados era da base do governo, era lá do Rebelo. Foi um projeto do Era um governo. comunista? Não, eu tava no PCdoB, enfim. enfim. Era um comunista. Não, tava no PCdoB. Agora, Hoje já não é mais, tá? O Aldo Rebelo parece que deu um 180 aí, um cavalo de pau aí na vida dele aí. Diz que ele não é mais comunista, não. PCdoB é um comunista. Agora não é? veja, meu camarada, a polícia que mais mata no Brasil hoje Pode falar, irmão. é da Bahia, Mas é é governada preto. pelo PT há 20 anos. Quando o Rui Costa assumiu o governo Dados do 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que a Bahia figura entre os 3 estados com maior letalidade policial do Brasil, com 40,6 mortes por 100 mil habitantes, decorrente de intervenções policiais. Segundo o levantamento público no portal Preto no Branco, a polícia foi responsável por 25,8% de mortes violentas intencionais no estado da Bahia. da Bahia em 2014, É, a polícia da bora Bahia estava Bahia, entre as 3 que né? mais matava no Brasil. A polícia era responsável por só, entre aspas, 5% das mortes violentas na Bahia. Hoje, a polícia baiana é responsável por 25% das mortes violentas. A polícia da Bahia é a que mais mata no Brasil inteiro. E o Rui Costa... No momento. E o Rui Costa, No momento. e o Rui Costa, que hoje em dia é ministro. Sabe o que o Rui Costa fez quando teve a chacina do Cabula, em que vários e vários jovens foram assassinados, inclusive com tiro nas costas e na nuca? Ele falou que os policiais são como artilheiros na hora de fazer um gol e às vezes erra. O governador do PT falou isso frente a uma chacina de jovens em 2015. Em 2015, a chacina do Cabula em Salvador, no qual 12 pessoas foram mortas especiais da Ronda Especiais da PM. Então, o governador da Bahia, Rui Costa, PT, fez declarações públicas defendendo a atuação da corporação. Ele foi citado comparando a ação policial a um artilheiro frente ao gol, em referência à necessidade de decisões rápidas em operação. Não é possível, gente. Ó, mais uma observação que eu queria fazer só. Acontece. É que eu adorei seu look, mas eu Obrigado. achei que você ia vir com uma camiseta que o PT destruiu minha vida, sabe? Não, Pelo tipo de o meu afirmação. camarada, Porque se o você meu não camarada, valoriza... o meu camarada- Pausa. Pode... Obrigado. Ah, véi. Tudo bom, meu bem, camarada? companheiro? Eu esqueci seu nome. Henrique. Henrique, vamos estabelecer um acordo aqui. Sim. Ninguém tá negando aqui a importância da política de cotas para as universidades, para concurso público, a criação da CPI, por aí vai. Agora, vamos lá, Henrique. A gente concorda, eu acho que você é antiproibicionista, né? Faz a crítica das guerras às drogas, eu também. Sou. A gente concorda que a nova lei de drogas foi um equívoco brutal. Não concordamos com isso? Concordamos. Perfeito. Não concordamos com isso. Não concordamos que é inaceitável declarações como a do ex-governador e atual ministro Rui Costa frente a uma chacina, dizer que os policiais são como artilheiros na hora de fazer um gol. A gente concorda com isso. Vamos colocar em pratos limpos. Eu sou contra a política de segurança pública que foi feita na Bahia. Que é feita ainda hoje, porque Que a é Bahia continua... Ó, deixa eu te dar o dado. O número de mortes por ações policiais em Salvador, ano passado, no primeiro semestre, cresceu 235%. Atenção, gente. O número de pessoas mortas pela polícia na Bahia, no primeiro semestre do ano passado, em Salvador, na região metropolitana, cresceu 235%. Não é. Mortes em ações policiais cresceu 235% em Salvador e na região metropolitana no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024, segundo o relatório policial usado nessa segunda-feira, dia 21. Deve ser do mês passado, claro.
Não sei quando foi gravado isso. O levantamento aponta que o número de mortos em ações subiu 17 para 57 ocorrências. O total de cenas policiais também aumentou de 5 para 14. É possível que a gente, enquanto preto, homem preto, que é vítima de violência, que pode morrer amanhã, porque encontra qualquer contexto de violência policial, de violência estatal, a gente não vai dizer. E aí, veja, não tem problema ser petista. Você pode ser petista e criticar isso, não é isso? Exatamente. E eu critico a política de segurança pública feita na Bahia, no Ceará, durante os governos petistas, porque realmente é um modelo que deu errado. E eu acho que é uma coisa que deveria ter sido tratada de forma estrutural, né? A reforma da academia de polícia. A gente sabe que a polícia militar ela é um legado imperial, né? Ela foi feita para caçar pessoas pretas escravizadas que estavam fugindo. A gente sabe que foi mantida como instrumento de repressão durante toda a história do Brasil. E a polícia militar que a gente conhece com a atual configuração foi feita no regime militar. 67. Exato. E a Constituição de 88 não mudou isso. E passamos por diversos governos neoliberais, chegamos ao governo do PT. Uma coisa que é neoliberal também. O Pacto Federativo. Né, a diferenciação entre a União, os estados e os municípios. Legou-se a segurança pública aos estados, de uma estrutura já consolidada. Quando a gente chega de cara, a gente imagina chegar num governo de estado, não vai mudar as coisas da noite para o dia. Mas, de fato, faltaram iniciativas para essas mudanças terem sido feitas. E algumas pioraram o cenário. Algumas pioraram. A nova lei de drogas piorou o cenário, o RDD, o regime disciplinar diferenciado, piorou o cenário. A lógica da política petista para o sistema prisional... Não é a política petista. Não, a política é a política do Rui Costa, não, calma. É a política do governador do Ceará, não é a política do Partido dos Trabalhadores. Não, calma. Agora a gente está falando do governo federal. A lógica do governo federal foi só construir mais presídios e não mexer na lógica de encarceramento. Tanto é assim que o próprio presidente Lula, inclusive, infelizmente, porque ele tem peso na opinião dele, o Lula, por exemplo, em 2010, lá no Rio de Janeiro, ele falou que agora que tem um PP, a polícia não só mais bate, ela bate em quem tem que bater e protege quem tem que proteger. O Lula passou todo o seu governo dando reiteradas declarações de Em 7 de outubro de 2010, durante o evento no Rio de Janeiro, então, o presidente Luiz Inácio da Silva declarou que as UPPs, agora que a polícia bate em quem tem que bater, ao comentar a atuação dos policiais na favela pacificadora, as favelas pacificadas do estado. Ele disse que antes os moradores tinham medo da polícia e agora a corporação deveria proteger o cidadão enquanto confronta criminosos. apoio à violência policial e da lógica de encarceramento. E aí, veja, eu respeito muito quem, sendo petista, defendendo o governo, defendendo o Lula, não passa pano para isso, dentre outras coisas, porque a gente está em organizações diferentes, temos estratégias políticas diferentes, mas somos dois homens negros. Exato. Que podemos ser vítimas de violência policial. Eu trabalhei no governo do estado da Bahia, né? Fui professor da rede estadual. Eu trabalhei numa escola da Polícia Militar. Infelizmente, antes da onda bolsonarista, quem começou a onda de militarização das escolas foi o governo do PSDB em Goiás e o governo Rui Costa na Bahia. Quando eu virei professor da rede estadual da Bahia, a Bahia era o estado, junto com Goiás, que mais militarizava a educação. Não, a nossa posição é a mesma. E o governo Jacques Wagner fez um Rui absurdo, Costa. que foi... E não é só Rui Costa. Sabe o que foi que o Jacques Wagner fez? Ele criou um prêmio por desempenho policial. Nesse prêmio por desempenho policial, ele não contava como homicídio as mortes realizadas pela polícia. Então, nas estatísticas oficiais do governo para bonificar a segurança, o policial que matasse, isso não era contado como dado violento, porque não era contado como homicídio. Veja, que negócio absurdo. E aí... Tem um estado aí que tá bonificando quem mata bandido, não tem um negócio assim? Eu não lembro qual estado que é agora, mas tem um estado aí que tá bonificando. Se matar bandido, vai ter bonificação, vai ganhar mais dinheiro. Policial que matar bandido. Sim, né? O negócio vai pegar. Durante o governo Jacques Wagner na Bahia, foi adotada uma norma administrativa operacional que classificava mortes decorrentes de intervenção policial como autos de resistência ou mortes por intervenção policial fora das estatísticas de homicídio doloso. É isso daí. Parabéns! Parabéns, O Pacto Bahia. Federativo Brasileiro sobre Segurança Pública ele tem um problema, de fato, porque ele delega a competência só para estados, a maioria dos recursos fica com a União, os municípios ficam só com a segurança Mas você só patrimonial. muda o Pacto Federativo Pausa. com uma emenda constitucional. Eu ia responder agora. Ei, valeu demais. Obrigado. Já foi bom, esse cara foi bom. Chegou cedo. Vou apertar sua mão de novo. Prazer, uma honra. Meu camarada, concordamos que Sérgio Moro é um canalha,
o Concordamos. inimigo do Brasil, que a Lava Jato foi fundamentalmente um instrumento do imperialismo contra a soberania nacional brasileira, que a prisão de Lula foi ilegal e que Sérgio Moro, quando era ministro da Justiça do governo Bolsonaro, ele defendia uma política de ampliação do genocídio contra a população negra com seu pacote anticrime e seu excludente de ilicitude. Concordamos com isso? Jones, Não, vamos calma, lá. calma. Concordamos com isso ou não? Não, calma aí, vamos lá. Não, É porque assim, você falou com os meus pares sobre segurança pública. Eu Concordamos. acho que o debate, quando você alega, né, que os governos petistas aprofundaram isso é pequena. Mas- Isso é mas pequena. a gente Vamos lá. concorda com Quando a gente fala de racismo estrutural, você está ignorando todos os processos históricos anteriores. forma alguma. E o senhor é historiador. De forma então, alguma. devia ter vergonha de fazer uma coisa dessa. vergonha de quê, Pelo meu amor querido? de Meu Deus, camarada, Você falou, meu camarada, você o que afirma você acha- que a culpa está dentro de um quadrante de 20 Não, anos de eu não falei governo. isso, eu não falei. Eu tô Quando a as gente tem políticas. 90 anos da Eu tô direita governando debatendo e as mais políticas. 300 Meu anos camarada, você está de passando processo. pano. Eu Veja, tô- por não, exemplo, não. o pacote Vamos anticrime lá. do Sérgio Moro, Quando eu que falo de ampliava o tarifa excludente. zero, por exemplo. Não, Tarifa não é zero no tarifa zero. Brasil. Não é tarifa zero o debate. Não é tarifa zero o debate. Não é tiazinha tarifa consegue zero o chegar debate. e Meu encontrar camarada, emprego, você está tumultuando. Não é. distribuição. Tá, aí virou bagunça. Aí já tá falando de outra coisa. Não tem nada a ver com o negócio. Ah, meu Deus do céu. A esquerda com a mala, né? Como diz o Tony de Martins, a esquerda com a mala. Tarifa zero o renda debate. Você está é fugindo do importante. tema Acesso para passar e pano. ampliação, Você está acesso e fugindo do ampliação. tema. Você está Acesso e fugindo do tema, ampliação. meu camarada. O que tem a... Ô, Você está irmãozão, fugindo. porra, o que tem a ver tarifa zero, tiazinha que não consegue não sei o quê? O debate era outra coisa, cara. O foco do negócio se perdeu, velho. Fugindo do Você tema. quer tornar o Você- debate... Não, meu camarada, é o debate sobre segurança pública. Tirou da cartola, Não, meu. não. Você pegou. Que isso? Meu camarada, somos Voltei. contra É o a flash. ampliação do excludente de ilicitude. Não somos contra? Qual é a dúvida disso? Porque o Sérgio Moro, quando era ministro da Justiça, ele defendeu ampliar o excludente de ilicitude para a polícia ter mais liberdade ainda de matar nas periferias. Sabe quem foi que declarou que era a favor de ampliar o excludente de ilicitude do pacote anticrime de Sérgio Moro? O excludente de ilicitude entrou no debate nacional quando Sérgio Moro, como ministro da Justiça, incluiu o tema no seu pacote anticrime. A proposta ampliava as hipóteses em que agentes de segurança não seriam punidos por mortes ocorridas em serviço, especialmente em situações de medo, surpresa, violenta emoção. Esse pacote anticrime do Sérgio Moro era uma piada, velho. O texto acabou retirado da versão final aprovada, mantendo-se o excludente apenas no termos já previsto no Código Penal. Né? Porque também, né, Sérgio Moro, pelo amor de Deus, né, velho? Isso é o negócio não é como é que você chegou a ser ministro, né, velho? O negócio é como é que te passaram na faculdade de Direito, velho. Como? Então, o governador do Bahia, Rui Costa, manifestou apoio público ao pacote anticrime. É isso aí, parabéns. Rui Costa, governador da Bahia, atual ministro da Casa Civil. Aí eu te pergunto, Tiago, isso é ou não um absurdo? O governador do estado mais importante que o PT governa, que é o maior estado, a maior economia, 20 milhões de habitantes. Ex-governador, né? Então, mas aí a política continua a mesma na Bahia. Mas veja, o Rui Costa, ele declarou apoio ao pacote anticrime do Sérgio Moro e a ampliação do excludente de ilicitude. O Rui Costa, ele criticou a audiência de custódia, que é Agora- a pauta da extrema-direita. Gente, Agora eu audiência quero de falar pra custódia. você sobre a Bahia. Vamos conversar sobre a Bahia. Vamos conversar sobre a Bahia. Você É isso sabe- que eu tô falando. E o Bahia pela Paz? A meta lançar em outubro. Se você lança um programa... Do governo Jerônimo, esse ano. Gero, Perfeito. PT. É Gero o apelido dele? Gerou. Lançou um programa para reduzir em 10%, em outubro do ano passado, a violência letal por parte da polícia contra a população. Por que lançou Quais- esse quais são programa? as Não, medidas? A meta pela paz é uma política de segurança pública lançada pelo governo. Já tem muita coisa que está surgindo aqui, a gente tem que ler. É porque a gente tem que deixar de ser burro. Lançado no governo Jerônimo Rodrigues da Bahia. Com foco na redução de mortes violentas, especialmente entre jovens, e na prevenção da violência. O programa combina ações policiais, inteligência, políticas sociais, atuando no território e atuação territorial integrada da Bastilha, priorizando áreas com maiores índices de letalidade. Do Calma programa. aí, Jones. Por que lançou esse programa? Porque identificou que existia, sim,
algo muito fora da curva. Desde 2014, né? Não, o programa foi lançado agora em Mas outubro. desde 2014 que a violência policial Não, o cresce cabula seguidamente na existe, Bahia. Jones. Ninguém tá negando o Então, cabula aqui, não. Mas faz mais 10 anos que a Não, violência o policial cabula crescendo. existe. O que eu tô querendo Perfeito. dizer é assim, o governo, quando você tá governando, acho que deve ser difícil, porque às vezes a gente tem o plano do discurso, mas na prática é diferente. Eu já fui gestor público, então eu falo para você, não é que eu ouvi falar, eu falo de quem já executou políticas públicas. Perfeito. E eu vou dizer para você que o governo Jerônimo do PT lançou o Bahia pela Paz, um plano de atuação qualificado para poder atuar, seja em formação profissional. Eu vou falar para você que eu já participei de um programa de formação profissional com os policiais militares de alta patente Perfeito. do estado da Bahia para falar sobre racismo institucional, para falar sobre racismo estrutural e para falar sobre a violência letal contra a população negra. E eu vou dizer para você, tem uma parte que é conservadora, Outra parte não. até porque é a doutrina. Nós estamos falando de doutrina. Mas- Como alguém falou aqui, qual que é a doutrina da Polícia Militar na Bahia, em São Paulo, no Pernambuco, no Ceará? É a mesma. Mas, ô Tiago, veja só. A Polícia Militar foi criada para quê, Mas- Jones? mas, Tiago, é a disciplina Polícia de Militar direito. ela foi criada para Tiago. nos encarcerar. A Polícia Militar foi criada para nos matar. Isso não tem dúvida entre nós. Tudo isso é verdade. Agora eu quero mas falar veja, para ô, você Tiago, sobre o racismo estrutural. Ô, Tiago, de um mas outro não, ponto peraí, de Tiago. vista. Esse Mas programa eu já- Bahia pela Paz, esse programa Não, Bahia eu pela queria falar Paz, de outro ponto de vista, ele se já você- tem dados dos últimos 2 bimestres do ano passado, se teve alguma redução? Ô, Já- Jones, já tem eu dados? acabei de falar para você que o programa foi lançado em outubro. Perfeito, na Qualquer boca da política eleição. Tá, Pública, Jones, vamos lá. Mas, ô, qualquer Tiago, política Tiago, pública, quando você Tiago, lança, pelo menos é Tiago, 6 meses, Tiago, meu querido, Tiago. para você estratificar Aí, os dados. uma dúvida E eu básica vou- sobre e eu- política eu vou te pública. trazer- Uma eu vou dúvida, te uma dúvida, trazer, uma dúvida. Teve redução. Teve redução de quantos por Teve cento? redução. Tem checagem de fatos. Vamos lá, tem checagem. Eu não vou Tem- chutar número aqui. Ah, Eu vou dizer para você ah. que teve redução. Onde é que eu confiro e esse você número? pode conferir no Google. No- Dá um Google Eu lá vou e entrar... você- Vamos ver, vamos ver. O balanço oficial divulgado em 20 de janeiro de 2026 mostra que o estado da Bahia registrou uma redução de 13,1% das mortes violentas em 2025, em comparação com 2024, alcançando a maior queda nos últimos 19 anos. Redução. Aí, Jones, sua hipocrisia. Em Salvador, a redução foi de 22,9%, enquanto a região metropolitana foi de 21,2% e no interior, 8,9%. Segundo a Secretaria, os números refletem 4 anos consecutivos de queda e são atribuídos ao reforço de ações de segurança. Vai no encontrar- site do Fórum Brasileiro de Teve Segurança redução. Pública para ver Não é se uma teve redução redução. grande, mas Foi houve de quanto? redução. Ah. Qualquer política pública que você tenha uma redução da letalidade, Não, 13% de redução grande. Só na capital reduziu 22%. É redução grande, pô, isso é o quinto. Mais de um quinto. Redução. já é um gol para nós. Eu também acho. Dito isso, Já é Tiago, um gol. mas, Tiago, Então, assim, eu quero dizer para quais você são que as você medidas do trouxe muito programa? Rui Costa, você trouxe muito o Rui Costa, o ex-governador, atual ministro da Casa Civil, Isso. mas eu estou querendo dizer para você que é o seguinte, o governo atual da Bahia criou medidas efetivas para enfrentar a violência letal. não, você já está contra a falando população que são negra. efetivas sem ter resposta. Porque se você busca construir... Mas veja, o Vamos olhar, marco você- da política ó, vamos pública, dar um- o que ela defende? Vamos- marco da política como pública, você só trouxe a porque, Bahia até agora, eu quero que você... Eu só quero, formação olha aqui, ó. em direitos Eu humanos que- para policiais existe há mais de 20 anos Não, mas em não é diversos uma estados. formação qualquer. Tá, Porque você. é o quê? Ah, e outra É o medida quê? interessante. Ah. Uma outra medida Sim. interessante, instalou a câmera nos policiais. Em todos os Algo que batalhões. é resistente aqui no estado de São Paulo. Em todos os batalhões? Em todos os batalhões? Jones, não é do dia pra noite. Não, não é né, do dia pra Jones? noite, é o quinto governo petista, 20 anos. Eu vou te dar um exemplo. Ó, o ano, olha aqui, ó. 20 anos na Bahia. O ano que vem você vai chegar. Pausa. 20 anos. Fechou. Acabou? Fechou. Não é do dia pra noite, 20 anos de governo, Você vai gente. chegar no Congresso Nacional. Gente. Eita! Prazer, Jones. Sou Prazer. Juan Silva, Juan. militante do Partido dos Trabalhadores, Prazer, comunicador Juan. popular. Perfeito. Bom, primeiro, você começa a sua oratória fugindo da sua própria afirmação, porque você só citou aqui um aspecto que, teoricamente, fortaleceria o racismo Teoricamente, estrutural. acabei de citar Teoricamente, todos os dados, porque todos os dados. é teórico, porque não é só o governo federal que faz meu isso. Temos camarada, governos estaduais e meu- você não respeita a separação de Não, Estado, meu camarada, União o governo e que federal. mais mata é do PT. Você é não tá o res- governo da Bahia, meu Você camarada. percebe, como você só citou um aspecto na sua afirmação, você disse vários aspectos. meu- eu também posso dizer meu camarada, que a eu gente tô tem a lei falando de de- cotas que você minimalizou Eu tô falando aqui de no debate. eu falei de violência Você policial, eu minimalizou falei a de lei encarceramento cotas, em massa, eu você falei do minimalizou uso, a lei de cotas, eu falei do Jones. uso das Jones, Forças você é Armadas. fruto não, da Universidade não, Federal, meu Jones. camarada, Como meu que você camarada, meu minimaliza? camarada, eu não minimizei, meu Você camarada. fez isso, você já começa Meu falando camarada, que não. Eu não tô falei falando da que isso não participação das funciona, aí Forças você vem Armadas. falar de A gente- segurança pública. A gente pode Você passou falar, todos os 20 inclusive, minutos. Peraí, não dá pra entender nada, velho. Eu não funciona muito bem isso, não, nesse negócio de um falando em cima do outro, assim. Eu não entendi bosta nenhuma aqui.
Eu peguei algumas palavras assim, fruto da Universidade Federal, você minimaliza. Eu mostrei os dados, não entendi nada. Esse daqui tá uma bagunça. Sobre segurança o Haiti, pública, a invasão do Haiti, Porra, aí Haiti, né? Eu já me perdi. Quando foi que o promovida Brasil pelo teve, governo Lula, quando foi que o Brasil que fez teve com que General ministros negros Heleno, no General poder, Heleno, Jones? Quando foi que o Brasil Tarcísio, teve ministros negros no meu poder? camarada, Quando meu foi que o camarada, Brasil teve um ministro meu negro camarada, indicado ao STF, Jones? Meu camarada, ministro Você percebe negro como na você nega a economia realidade, Jones? nunca teve, porque onde a coruja Você dorme, percebe onde como manda, você percebe como sempre você fica nega na a mão própria dos realidade negros. dos fatos? E aí, Aí veja, você quer se prender no meu governo da camarada, Bahia, em meu Rui Costa mas e segurança mas pública. é Você disse o que é estado vários mais importante aspectos do do racismo Nordeste, estrutural. meu camarada. Quem criminalizou o racismo no Brasil, Jones? Meu camarada, foi a Constituição de 88. Então, quem foi deputado constituinte? Foi o Lula. É o PT. Não. A proposta de Criminalização do racismo no Brasil foi proposta pelo deputado federal Carlos Alberto Caó de Oliveira, do PDT, Partido Trabalhista, né? Conhecido como Caó. Eu acho que é Caó, né? Se for Caó, não. Caó. Ainda durante a Assembleia Nacional. criminalização do racismo foi do CAO. Jones, você Foi do precisa CAO. pôr pé na Não, realidade, Jones. a proposta Ninguém de tá criminalização negando não aqui foi o Lula. as Juan, asneiras de Rui Juan, Costa, não foi o ninguém tá Lula. negando Juan, não a foi o Lula. criminalização. Juan, não foi o Lula que Ninguém tá apresentou. negando. Juan, não foi o Lula. Ninguém tá negando Juan, a não foi o violência Lula. no governo, na Não Polícia foi- Militar da Bahia. Juan, Mas o não nosso foi- colega já falou aqui, não a Polícia Militar Juan, foi criada para isso, sou contra. Mas é 20 Eu anos sou de contra, governo mas petista você na não pode Bahia. jogar isso no colo do governo petista. Não, mas Você é 20 entende anos isso? de governo petista com maioria na Assembleia Legislativa. Um exemplo disso. A maioria das prefeituras. Um exemplo disso é Juan. a PEC da segurança pública, quando o governo tenta colocar de cara. Mas a PEC da o segurança Tarcísio pública manda não é derrite boa. de volta Veja, a para PEC da deputado segurança para pública barrar não a é PEC da boa. segurança A pública. PEC da segurança pública, inclusive, mantém uma Jones. lógica de estrutura de Estado militarizada, pensando Jones, qual que é a política sua de- alternativa? Veja, calma, vamos lá. Pensando a política de segurança Lembrando como que uma ele tá lógica voltando pra segurança de pública, combate viu? São ao vários inimigo aspectos interno. do Eu me racismo, mas ele só tá falando de propus segurança a pública. debater a segurança pública porque preto morto Mas não é essa a não afirmação, milita. Jones. Nós estamos Preto falando morto de não racismo milita. estrutural, A gente não Jones. pode naturalizar a Mas nós estamos falando morte de do nosso racismo estrutural. povo, meu Nós camarada. estamos falando de racismo A estrutural, gente não Jones. pode naturalizar a morte do nosso povo. Você nega a que está história, minimizando. você nega a história. Você que está Você nega a minimizando. história. E São quem vários criminalizou o governos de racismo na Constituição de 88, quem apresentou São o projeto de mais lei, não 300 foi o anos de Lula. idade de Não escravidão. foi o Acabou Lula. o tempo. Não foi o Lula. Não foi o Lula, viu? Esse Foi aí, o Carol. sempre bagunçado. Não foi o Lula. Esse bloco aqui foi meio bagunçado, né? Aí. Virou um negócio totalmente perdido e me bagunçou minha cabeça. Mas é isso. Tá aí, se alguém entendeu, depois vocês botam aí no comentário. Eu tentei fazer algum comentário aqui, mas tô mais lendo esse troço aqui do que... Vamos lá, vamos pro próximo, né? Próximo bloco. Isso aí.